Eu sempre soube que o sucesso era um monstro faminto. Ele te devora inteiro, pedaço por pedaço, até não restar mais nada além do que as pessoas esperam que você seja. Durante anos, eu alimentei esse monstro com músicas que vinham da alma, que tocavam corações e faziam multidões cantarem em uníssono. Mas, de repente, o silêncio se instalou dentro de mim. Um silêncio sufocante, como se todas as palavras e melodias que eu costumava criar com tanta facilidade simplesmente tivessem se perdido no vazio. O estúdio se tornou uma prisão para mim. As paredes acolchoadas que deveriam me inspirar agora pareciam me comprimir. O ar pesado carregava um cheiro amargo de café requentado e cigarro, resquícios deixados pelos produtores que tentavam me incentivar com frases motivacionais que soavam tão artificiais quanto os sorrisos que estampavam. Eu já não conseguia distinguir o som verdadeiro do ruído incessante de vozes que me cobravam algo que eu não podia mais oferecer. Os dedos que um dia deslizavam com tanta naturalidade sobre o piano agora pareciam trêmulos e incertos. Cada nota que eu tocava soava estranha, desconectada, como se minha essência estivesse se despedaçando a cada tentativa frustrada de compor algo significativo. Tudo o que eu escrevia parecia insosso, sem alma. Eu havia perdido o controle sobre o que sempre considerei ser o meu dom mais precioso. A pressão da mídia tornava tudo ainda pior. Meus empresários diziam que eu precisava me reinventar, que o público esperava um novo sucesso, uma nova obra-prima. Hugo, você precisa voltar aos holofotes com algo grandioso, eles insistiam. Os tabloides publicavam manchetes duvidando do meu talento, insinuando que eu não era mais o mesmo. Cada crítica parecia um golpe afiado que atravessava a minha confiança. Eu tinha a sensação de que ninguém me enxergava de verdade, que ninguém se importava com o que eu estava sentindo. Para todos, eu era apenas o cantor famoso que havia perdido seu brilho. A verdade é que eu já não sabia mais quem eu era, sem minha música. Era como se a minha identidade tivesse se diluído entre expectativas inalcançáveis e melodias que eu não conseguia mais ouvir. Foi nesse estado deplorável que acabei indo a um evento beneficente. Os contratos me obrigavam a comparecer, mesmo que a última coisa que eu quisesse fosse sorrir e fingir que tudo estava bem. O salão luxuoso estava repleto de pessoas que se importavam mais em serem vistas do que em realmente apoiar a causa. Os perfumes caros, os flashes incessantes, as conversas supérfluas. Eu me sentia ainda mais deslocado ali. Mas então, no meio daquele ambiente sufocante, ouvi uma risada. Uma risada suave, genuína, tão distinta de todo o resto que eu não pude ignorá-la. Virei-me e a vi. Júlia. Ela estava ali, rindo enquanto brincava com algumas crianças que haviam sido levadas ao evento por uma ONG. Ela parecia completamente alheia à superficialidade ao nosso redor. Ela era como uma chama branda e acolhedora em meio à escuridão, fria daquele lugar. Por um instante, esqueci do bloqueio criativo, das críticas, das pressões. Tudo o que importava era aquele sorriso autêntico e a maneira como seus olhos brilhavam. Quando nossos olhares se encontraram, ela me reconheceu imediatamente e veio em minha direção. Hugo, ela disse, antes de me envolver em um abraço apertado. O toque dela era quente, genuíno, quase como um bálsamo para a dor que eu carregava sem que ninguém percebesse. Nós conversamos durante horas naquela noite. Era impressionante como Júlia parecia não ter mudado nada. Continuava com aquele jeito simples e espontâneo, aquele olhar que parecia ver além das aparências. Eu me sentia confortável perto dela, como se pela primeira vez em muito tempo eu pudesse simplesmente ser eu mesmo. Saí daquele evento com um sentimento estranho dentro de mim, como se algo finalmente tivesse começado a despertar. Mas eu ainda não sabia que Júlia era a chave para a minha música. Depois daquela noite, algo dentro de mim havia mudado. Eu me perguntava se Júlia tinha ideia do que o reencontro significou para mim. Talvez para ela fosse apenas um encontro casual, mas para mim era como se ela tivesse acendido uma luz que eu achava impossível voltar a brilhar. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia completamente vazio. Nos dias que seguiram, mantivemos contato. Ela me mandava mensagens curtas,
quase sempre brincadeiras ou comentários sobre alguma bobagem que viu na internet. Eu esperava por essas mensagens como se fossem uma dose diária de ânimo. Júlia tinha o dom de transformar o banal em algo especial. Uma simplicidade que, de alguma forma, fazia sentido para mim. Passamos a nos encontrar com mais frequência. Nada planejado demais. Às vezes um café rápido, outras vezes um passeio sem rumo por lugares que ela gostava de visitar. Ela me levava para lugares comuns, longe do luxo que eu estava acostumado. Lanchonetes barulhentas, parques lotados, até uma feira ao ar livre onde compramos doces artesanais. Havia algo de terapêutico em ser apenas mais um no meio da multidão. Eu me sentia livre, e Júlia fazia isso parecer natural. Ela não esperava nada de mim, não exigia nada além da minha presença. Era como se cada momento ao seu lado fosse uma pausa do caos que minha vida se tornara. Aos poucos, a rigidez que me travava parecia se dissolver, dando lugar a uma sensação que eu quase havia esquecido, a alegria genuína. Foi em uma dessas tardes que percebi o quanto ela significava para mim. Estávamos sentados em um banco qualquer, conversando sobre as coisas mais absurdas que poderíamos imaginar. Ela ria tanto que chegou a derramar um pouco do café que segurava. E eu apenas observava, sem me importar com nada além daquela cena. Foi como se algo finalmente clicasse dentro de mim. Eu voltei para casa naquela noite, sentindo uma urgência que eu não conseguia explicar. A inspiração que eu tanto procurava, que parecia fugir de mim como um sonho inalcançável, estava ali. Era Júlia. Tudo o que eu precisava fazer era transformar o que eu sentia por ela em palavras e melodias. Eu me sentei diante do piano, fechei os olhos e deixei os dedos percorrerem as teclas, sem pensar demais, sem forçar nada. Pela primeira vez em muito tempo, a música fluía naturalmente. As palavras surgiam em minha mente como uma correnteza, e eu me apressei em anotá-las antes que se perdessem. A canção era sobre ela. Cada verso, cada nota, era a confissão que eu nunca tive coragem de fazer. Eu escrevi como se estivesse entregando meu coração de bandeja. Tudo o que eu não conseguia dizer em voz alta, eu dizia através daquela melodia. Quando terminei, o relógio já marcava quase 4 da manhã. Meu corpo estava exausto, mas minha mente vibrava com uma energia que eu não sentia há muito tempo. Eu tinha criado algo genuíno, algo verdadeiro. Eu sabia que aquela música era especial. E o mais assustador era que Júlia não fazia ideia do quanto ela significava para mim. Por alguns dias, guardei a canção só para mim. Reescrevi algumas partes, refinei o que precisava ser melhorado, mas o sentimento continuava intacto. Eu ouvia a gravação repetidamente, e cada vez que o fazia, era como se estivesse confessando um segredo proibido. Mas por algum motivo que eu não conseguia explicar, eu ainda não tinha coragem de mostrá-la para Júlia. A música que eu compus para Júlia era diferente de tudo o que eu havia feito antes. Não havia ali nenhum traço do glamour ou da superficialidade que as pessoas esperavam de mim. Era algo cru, sincero, nascido de sentimentos que eu nem sequer sabia que tinha. Cada vez que eu tocava aquela melodia, era como se confessasse o meu amor por ela sem precisar dizer nada. Lucas, meu empresário e melhor amigo, foi o primeiro a ouvir a música. Ele entrou no estúdio enquanto eu repetia os versos pela 1000ª vez, tentando aperfeiçoar o arranjo. Lembro de vê-lo parar na porta, os olhos arregalados como se não acreditasse no que ouvia. "Cara, isso é incrível", ele disse, com um entusiasmo que eu não via há meses. Eu sorri, meio sem jeito, mas não pude deixar de me sentir orgulhoso. Era o tipo de reação que eu desejava despertar nas pessoas. Mas ao mesmo tempo, havia algo de íntimo naquela música que eu não queria compartilhar com ninguém além de Júlia. Só que Lucas insistiu tanto que eu finalmente cedi e deixei que ele gravasse uma demo para enviar aos produtores. Os dias que seguiram foram uma loucura. Sem que eu tivesse controle sobre isso, a música se tornou um fenômeno. O público adorou. Críticos rasgavam elogios, dizendo que eu finalmente havia reencontrado minha essência. Era como se eu tivesse ressurgido das cinzas, renovado e mais forte. Mas, ao mesmo tempo, isso me deixava inquieto.
porque eu sabia que Júlia ainda não havia ouvido aquela canção. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Beatriz entrou na jogada. Ela era uma cantora famosa, sempre em busca de novos holofotes. Nos últimos meses, os tabloides haviam insinuado que havia algo entre nós. Tudo porque havíamos colaborado em um projeto beneficente um tempo atrás. Mas para mim, aquilo nunca foi mais do que uma parceria profissional. Os rumores, porém, se intensificaram depois que a nova música foi lançada. Beatriz começou a dar entrevistas sugerindo que havia algo especial entre nós. Insinuava que eu havia composto a canção para ela, como se tivéssemos algum tipo de romance secreto. Eu sabia que ela estava se aproveitando da situação para ganhar publicidade, mas fiquei calado. Não queria dar mais combustível para os boatos. O problema é que o silêncio só piorou as coisas. Quanto mais eu tentava ignorar os rumores, mais eles cresciam. E pior, Júlia começou a se afastar de mim. Eu notava em suas mensagens que algo havia mudado. Elas eram mais curtas, impessoais, como se ela estivesse tentando me manter à distância. Quando eu tentava encontrá-la, ela sempre arranjava alguma desculpa. Foi Lucas quem me alertou sobre os boatos. Ele me mostrou um artigo que mencionava Beatriz como a musa por trás da nova obra-prima de Hugo. A mídia comprou aquela mentira e transformou em verdade. Meus empresários até incentivaram a ideia, dizendo que a polêmica só aumentava o sucesso da música. O que eles não entendiam é que aquilo estava destruindo algo muito mais importante para mim. Porque eu sabia que Júlia estava começando a acreditar que havia algo entre mim e Beatriz. E o pior é que eu não conseguia encontrar as palavras certas para explicar a verdade. Eu havia criado a canção mais bela que já fizera, mas o peso dos rumores e da exposição pública estava começando a corromper o que eu tinha de mais precioso. E eu sabia que, se continuasse assim, perderia Júlia para sempre. O problema dos boatos é que eles têm vida própria. E aquele rumor absurdo sobre mim e Beatriz crescia como um incêndio descontrolado. Eu tentava ignorar, fingir que não me importava com o que diziam, mas a verdade é que aquilo estava me matando por dentro. E o pior de tudo era perceber que Júlia estava se afastando de mim, lentamente, sem fazer alarde, como se o silêncio fosse sua única defesa. Eu ainda me lembro da última vez que ela atendeu uma ligação minha. Sua voz estava diferente, distante. Não era a mesma voz calorosa que fazia meus dias ruins parecerem melhores. Era um tom frio, profissional. Você anda ocupado, Hugo. Parece que está em boa companhia, ela disse, sem nem tentar esconder a amargura. Júlia, você sabe que nada disso é verdade. Eu nunca estive com Beatriz. Tudo o que dizem é só marketing barato. Tentei explicar, mas minhas palavras pareciam se perder entre o ruído dos boatos que ecoavam por toda parte. Então, por que você não desmente, Hugo? Por que não diz a todos que não é verdade? A voz dela estava embargada e eu pude sentir o peso da mágoa que eu mesmo havia causado. Porque eu hesitei. Como eu poderia dizer a ela que os meus empresários acreditavam que aquele escândalo era bom para a minha carreira? Que estavam lucrando com aquela mentira, enquanto eu afundava em um abismo de culpa e arrependimento? Porque eu não quero dar mais atenção a essa bobagem. Não quero alimentar mais ainda essa história. Ela riu. Uma risada curta e amarga, nada parecida com aquela que eu tanto amava ouvir. Claro, Hugo, porque ignorar sempre é a melhor solução, não é? E então ela desligou. Eu me senti miserável. Durante dias, tentei entrar em contato com ela. Liguei, mandei mensagens, até passei na cafeteria onde costumávamos nos encontrar. Nada. Júlia havia desaparecido da minha vida, deixando um vazio que nenhuma música poderia preencher. O pior é que a mídia continuava insistindo na mesma narrativa. Beatriz aparecia sorridente em entrevistas, insinuando que havia algo mais entre nós. Eu me sentia impotente. Eu não podia dizer publicamente que tudo aquilo era mentira, porque os empresários que controlavam minha carreira achavam que isso arruinaria a popularidade da música. E no meio de tudo isso, Júlia continuava se afastando. As mensagens esporádicas que ela mandava eram curtas, frias. Não havia mais aquelas brincadeiras ou os comentários espontâneos que eu tanto amava.
Era como se ela estivesse erguendo um muro entre nós e eu não conseguia derrubá-lo. Com o tempo, minha frustração começou a se transformar em raiva. Não contra a Júlia, mas contra mim mesmo. Eu havia permitido que o mundo interferisse naquilo que era mais precioso para mim. A música que eu criei com tanta sinceridade, pensando nela a cada verso, agora era um símbolo de algo que eu nunca quis que existisse. A verdade é que eu estava perdendo Júlia por não ter coragem de enfrentar a mentira que se espalhava por aí. E enquanto isso, o sucesso da canção só crescia. Cada vez que eu a cantava para o público, sentia como se estivesse traindo o verdadeiro motivo pelo qual ela havia sido escrita. E mais do que nunca, eu precisava encontrar uma maneira de mostrar a Júlia que ela era a única inspiração por trás daquela melodia. Eu nunca imaginei que a ausência de Júlia pudesse doer tanto. Era como se, de repente, o mundo tivesse perdido as cores, deixando apenas tons cinzentos e frios. As músicas que eu tentava escrever não passavam de rabiscos sem vida. Nem mesmo aquela canção que havia sido feita para ela conseguia me consolar. Cada vez que a ouvia, parecia apenas reforçar o vazio que eu sentia. Passei a me esconder ainda mais dentro do estúdio. Eu me refugiava nas paredes acolchoadas e na penumbra controlada, tentando afogar minha dor em novas composições que nunca ficavam boas o suficiente. Lucas tentava me animar, dizendo que o sucesso da canção estava me colocando de volta no topo. Mas o que ele não entendia é que eu não queria aquele tipo de reconhecimento. Não quando o motivo de toda a minha inspiração estava tão distante de mim. Beatriz, por outro lado, fazia questão de se manter próxima. Sempre surgia com alguma desculpa para uma colaboração ou evento beneficente, como se tentasse se vincular a mim de qualquer forma possível. Eu a evitava o máximo que podia, mas ela era insistente. E a mídia adorava criar narrativas que não existiam. Cada aparição dela ao meu lado era transformada em manchetes sensacionalistas, alimentando a mentira que eu não conseguia desmentir. Eu tentava ignorar os tabloides, mas às vezes era impossível. As revistas e sites continuavam a publicar teorias absurdas sobre um suposto relacionamento entre mim e Beatriz. Quanto mais eu tentava manter minha distância, mais eles criavam histórias para justificar minha discrição. Isso só piorava a situação com Júlia. Ela havia parado de responder minhas mensagens completamente. As últimas respostas foram curtas e diretas, como se cada palavra fosse um esforço doloroso para ela. Eu sentia o peso de cada silêncio, como uma lâmina invisível cortando minha pele lentamente. E a verdade é que eu não sabia mais o que fazer para trazê-la de volta. Uma noite, cansado de me afundar em autopiedade, decidi ligar para ela. Não uma, não duas, mas mais de 20 vezes. O telefone tocava até cair na caixa postal e eu ficava ali, segurando o aparelho com tanta força que meus dedos doíam. Quando finalmente desisti, senti as lágrimas ardendo em meus olhos. Era como se toda a dor acumulada tivesse transbordado de uma vez só. A falta de Júlia me deixava à beira da loucura. Eu já não conseguia dormir direito, não comia bem. Até mesmo os shows se tornaram um tormento, porque cada vez que eu subia no palco para cantar aquela canção, lembrava do motivo pelo qual ela existia. E o pior é que o público adorava. Eles não tinham a menor ideia de que, para mim, aquela melodia era uma ferida aberta. Em uma tentativa desesperada de tentar esquecê-la, mergulhei no trabalho. Aceitei entrevistas, participei de eventos, criei novas músicas que nada significavam para mim. Eu fingia estar bem, sorria para as câmeras, cumprimentava estranhos, como se minha vida fosse perfeita. Mas por dentro eu estava despedaçado. Eu não conseguia tirar Júlia da cabeça. Todas as noites me perguntava o que ela estaria fazendo, se também pensava em mim ou se já havia seguido em frente. O que mais me atormentava era saber que tudo aquilo poderia ter sido evitado se eu tivesse tido coragem de enfrentar a verdade, de dizer ao mundo que a única musa que inspirou aquela canção era ela. Mas eu não disse, e agora eu estava pagando o preço. As semanas seguintes foram um verdadeiro inferno. Eu me joguei no trabalho de uma maneira quase obsessiva, tentando sufocar a dor que parecia consumir cada pedaço de mim. Mas tudo o que eu fazia parecia vazio, mecânico.
Era como se eu tivesse perdido o controle sobre a minha própria vida. E, ironicamente, aquilo só fazia o meu nome crescer ainda mais na mídia. Os empresários, aproveitando a onda de sucesso, organizaram um grande show em um dos maiores estádios da cidade. Uma apresentação que deveria marcar meu retorno definitivo como o artista mais popular do momento. Para eles, aquele show era uma celebração. Para mim, era apenas mais um peso que eu precisava carregar. A noite do show chegou como uma tempestade. O barulho ensurdecedor dos fãs lá fora, as luzes intensas, o cheiro de perfume caro e o calor humano se misturavam, criando um caos que eu já deveria estar acostumado. Mas naquele momento, tudo parecia frio e distante. Eu sentia um vazio profundo que nem o maior dos aplausos poderia preencher. Antes de entrar no palco, Lucas se aproximou e me entregou um bilhete pequeno e dobrado. "Isso é de alguém que você conhece bem", disse ele, com um sorriso que eu não via há muito tempo. Ao abrir o papel, meu coração quase parou. Era uma mensagem de Carla, irmã de Júlia. "Eu e Júlia estamos na plateia hoje. Ela não queria vir, mas eu a convenci. Ela precisa ouvir você. Faça isso valer a pena." Meu corpo inteiro tremeu. Júlia estava ali, no meio daquela multidão. E eu sabia que se houvesse alguma chance de reverter todo o estrago que eu havia causado, era naquela noite. Era ali, naquele palco, diante de milhares de pessoas, que eu precisava fazer a minha verdadeira declaração. Quando entrei no palco e senti o calor dos refletores sobre mim, algo mudou. O público gritava meu nome, mas eu só conseguia pensar em uma pessoa. Meus olhos percorriam a plateia, ansiosos, desesperados por encontrá-la. E então, finalmente, eu a vi. Júlia estava sentada na terceira fileira, ao lado de Carla. Seu rosto estava sério, os olhos fixos em mim como se tentasse desvendar algo que eu havia escondido por tempo demais. E naquele momento, toda a insegurança, toda a dor, simplesmente desapareceram. Tudo o que importava era ela. A introdução da música começou a ecoar pelo estádio. As notas que eu havia tocado tantas vezes agora pareciam diferentes, carregadas por uma energia que eu só sentia quando pensava em Júlia. Minhas mãos seguravam o microfone com força, mas a minha voz saiu suave, cheia de um sentimento que eu não conseguia mais reprimir. Eu cantava olhando diretamente para ela. Cada verso, cada melodia era uma confissão. Era como se eu estivesse contando a história da nossa amizade, do que eu senti desde o momento em que a reencontrei naquele evento beneficente. E principalmente do quanto eu precisava dela para ser quem eu realmente era. Conforme a música avançava, eu percebia seus olhos brilhando, como se algo finalmente estivesse fazendo sentido. O resto do estádio poderia desaparecer e eu não me importaria. Era como se apenas nós dois estivéssemos ali, conectados por aquela melodia que eu havia criado unicamente para ela. Quando a última nota ecoou pelo ar, um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Por alguns segundos ninguém pareceu saber como reagir. E então, o estádio explodiu em aplausos e gritos ensurdecedores. Mas eu só queria saber de uma coisa: qual era a reação de Júlia? A expressão dela era um misto de surpresa, emoção e algo que eu não conseguia decifrar. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma compreensão que não existia antes. Era como se, finalmente, ela tivesse entendido o que eu queria dizer o tempo todo. A música que eu nunca tive coragem de confessar era, na verdade, a minha declaração de amor. E agora ela sabia disso. Eu mal consegui dormir depois daquele show. A imagem de Júlia me olhando daquela maneira, como se finalmente tivesse entendido o que eu vinha tentando dizer por tanto tempo, não saía da minha mente. As horas se arrastavam enquanto eu repassava cada detalhe daquela apresentação, tentando decifrar se o que eu vi nos olhos dela era esperança ou apenas mais dor. No dia seguinte, minha caixa de mensagens estava lotada, entre convites para entrevistas, elogios de fãs e propostas de novos contratos. Só um nome importava para mim: Júlia. E foi com um aperto no peito que percebi que, pela primeira vez em semanas, ela havia me mandado uma mensagem. "Precisamos conversar hoje no lugar de sempre." Aquela simples mensagem fez meu coração disparar. Ela queria me ver.
Não era um adeus seco ou uma acusação dolorosa. Era um pedido para conversar. Talvez houvesse uma chance, por menor que fosse, de consertar tudo o que eu havia destruído com meu silêncio covarde. Saí de casa apressado, ignorando o celular que vibrava sem parar com mensagens de Lucas e outras pessoas da equipe. Naquele momento, nada mais importava. Apenas Júlia. O café onde costumávamos nos encontrar estava quase vazio. O cheiro familiar, de grãos torrados e pão fresco, misturava-se com o ar frio da manhã. Assim que entrei, eu a vi, sentada na mesa do canto, mexendo distraidamente no copo de café, enquanto observava o movimento da rua pela janela. Ela levantou o olhar quando ouviu o sino da porta. Seus olhos encontraram os meus, e por um instante eu não consegui me mover. Não havia rancor no rosto dela, nem aquela frieza que tanto havia me machucado. Mas também não havia o sorriso fácil de antes, apenas uma expressão séria, determinada. Caminhei até a mesa e me sentei diante dela. O silêncio que se instalou entre nós era quase palpável, mas eu sabia que não podia deixar aquilo se prolongar. Júlia, comecei a falar, mas ela levantou a mão me interrompendo. Não, Hugo, hoje eu preciso falar. A voz dela era firme, mas havia um tremor sutil que só alguém que a conhecia bem poderia perceber. Ontem naquela música, era sobre mim, não era? Eu quase pude ouvir meu coração parando. Ela sabia. Não havia mais como esconder. Sim, Júlia. Admiti, sem hesitação. Cada verso, cada nota. Tudo aquilo era sobre você. Desde o dia que te reencontrei naquele evento beneficente, você se tornou a única coisa que fazia sentido para mim. Ela desviou o olhar por um momento, como se tentasse organizar os próprios pensamentos. E por que nunca me disse isso? Por que ficou deixando que todos acreditassem que aquela música era para Beatriz? A mágoa em sua voz era evidente, e eu me odiei por ter causado aquilo. Porque eu fui covarde, confessei, a voz saindo mais rouca do que eu pretendia. Eu deixei que aquela mentira crescesse porque achei que isso protegeria a música e protegeria o que eu sentia por você. Mas só fez tudo desmoronar. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, me encarando como se tentasse decidir se acreditava ou não no que eu dizia. Você não sabe o quanto aquilo me machucou, Hugo, disse ela finalmente. Eu vi você se deixando levar por uma mentira e não fazendo nada para desmentir. E tudo o que eu podia pensar era que você estava mais preocupado com a sua carreira do que com o que sentia por mim. Aquelas palavras me atingiram como uma lâmina, e eu sabia que ela estava certa. Mas eu também sabia que não poderia mudar o que aconteceu. Apenas tentar consertar. Eu sei que eu errei. Admiti sem esconder a culpa que eu carregava. Mas a música sempre foi para você, Júlia. Só para você. E eu estou aqui agora porque quero consertar o que estraguei. Ela respirou, fundo, os olhos marejados, mas o rosto continuava sério. Então me prova, Hugo. Me mostra que você é mais do que esse cantor famoso que se importa mais com o que os outros dizem do que com o que sente de verdade. E naquele momento, eu soube que precisava fazer muito mais do que apenas dizer a verdade. Eu precisava mostrar a Júlia que ela era tudo o que importava para mim. Depois daquele encontro com Júlia, saí do café com a sensação de que ainda havia esperança. Mas esperança por si só não era suficiente. Eu precisava agir. Provar a ela que meus sentimentos eram verdadeiros e que eu estava disposto a enfrentar qualquer consequência para recuperar sua confiança. Voltei para casa decidido. Liguei para Lucas e pedi que agendasse uma entrevista exclusiva com um dos maiores programas de televisão do país. Eu sabia que seria arriscado, que meus empresários iriam surtar com a ideia de eu falar sobre algo tão pessoal em público. Mas aquilo já não importava mais. A única coisa que realmente importava era Júlia. Como eu esperava, a equipe de marketing tentou me convencer a desistir. Hugo, você sabe que é melhor deixar os rumores morrerem sozinhos, disse Lucas, preocupado. Se você tocar nesse assunto agora, vai só reacender o interesse da mídia. Eu sei, Lucas, mas é um risco que eu preciso correr, respondi determinado. Eu cansei de me esconder atrás de mentiras e contratos. Eu preciso dizer a verdade. E dessa vez, vou dizer para o mundo inteiro. 2 dias depois, lá estava eu,
sentado em um estúdio de televisão brilhante, cercado por câmeras e olhares curiosos. O apresentador me recebeu com um sorriso ensaiado, o tipo de sorriso que eu já estava acostumado a ver em ambientes como aquele. Mas, dessa vez, eu estava ali por um motivo maior. A entrevista começou com as perguntas de sempre: carreira, projetos futuros, colaborações. Eu respondi tudo de forma automática, esperando pelo momento certo para revelar o que realmente importava. E quando o apresentador mencionou os boatos sobre Beatriz, eu soube que era a minha chance. Hugo, há muitos rumores sobre você e Beatriz. As pessoas querem saber, vocês estão juntos? Ela é a musa por trás da sua música. Mais recente? Perguntou ele, os olhos brilhando com a expectativa de um furo jornalístico. Respirei fundo antes de responder. Minha voz saiu firme, embora eu sentisse meu coração disparado. Não, ela não é. E nunca foi. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pesar na sala, antes de continuar. A verdade é que aquela música foi escrita para alguém muito especial. Alguém que não tem nada a ver com o mundo das celebridades ou da fama. O apresentador ergueu uma sobrancelha, surpreso com a minha franqueza. Então, quem é essa pessoa, Hugo? Ela é alguém que sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu achava que não precisava de ninguém. Alguém que me inspirou a criar a música mais verdadeira que eu já escrevi. Eu deixei que uma mentira sujasse algo que era puro e sincero. Engoli em seco, sentindo os olhos arderem. Eu escrevi aquela música para Júlia, e só para ela. O apresentador parecia atordoado, mas não tanto quanto Beatriz, que eu sabia que estava assistindo de algum lugar. Lucas tinha me avisado que ela tentaria assistir à entrevista ao vivo, talvez na esperança de eu confirmar os boatos que tanto a favoreciam. Claro que as redes sociais explodiram depois disso. Comentários, críticas, elogios, tudo misturado em um turbilhão de opiniões que eu não podia controlar. Mas pela primeira vez eu não me importei. Eu havia dito a verdade. Eu havia feito o que era certo. Beatriz, por outro lado, não reagiu bem. Ela me ligou várias vezes, mandou mensagens furiosas, exigindo uma retratação. Mas eu não cedi. Não havia mais espaço para mentiras ou manipulações. Eu precisava me livrar de tudo aquilo para ter uma chance de reconquistar Júlia. Lucas ficou impressionado com a repercussão da entrevista. Cara, você acabou de causar um terremoto na mídia. Seus empresários estão surtando, mas eu nunca vi você tão determinado antes. Porque dessa vez eu sei exatamente o que eu quero. Respondi com uma convicção que eu não sentia há muito tempo. Mas apesar da repercussão positiva, eu ainda não sabia se Júlia havia visto a entrevista. E se ela viu, não sabia o que ela havia pensado sobre tudo aquilo. A ansiedade me corroía por dentro. Agora, tudo o que eu podia fazer era esperar. Esperar que Júlia entendesse que, por mais que eu tivesse errado, eu estava disposto a fazer qualquer coisa para consertar o que havia destruído. A espera quase me enlouqueceu. Depois daquela entrevista, eu mal conseguia dormir, mal conseguia comer. Passei dias checando o celular a cada minuto, esperando alguma mensagem ou ligação de Júlia. Mais nada. Apenas o silêncio. O mesmo silêncio que me havia torturado por tanto tempo. Lucas dizia que eu precisava ser paciente. Você fez a coisa certa, Hugo. Agora é com ela. Dá um tempo para Júlia processar tudo. Mas como eu poderia esperar quando cada segundo longe dela parecia uma eternidade? 3 dias se passaram até que finalmente recebi a mensagem que eu tanto esperava. Preciso te ver. Amanhã no café de sempre, às 3. Apenas essas palavras, curtas e diretas, mas que me encheram de uma esperança que eu não sentia há muito tempo. Cheguei ao café quase 1 hora antes. Sentei na mesa que costumávamos ocupar e pedi um café que esfriou sem eu perceber. A cada vez que a porta se abria, meu coração acelerava. E quando finalmente vi Júlia entrar, senti que o ar ao meu redor havia mudado. Ela parecia mais séria do que nunca. A mesma Júlia doce e leve que eu conhecia, mas com uma firmeza no olhar que me fez estremecer. Caminhou até a mesa e se sentou diante de mim. Por alguns segundos ficamos em silêncio, apenas nos encarando como se tentássemos adivinhar os pensamentos um do outro.
Eu vi a entrevista, disse ela finalmente. Sua voz estava baixa, controlada. E também vi como o mundo inteiro reagiu. Você conseguiu o que queria. Não havia ironia em suas palavras, mas eu podia sentir o peso que elas carregavam. Júlia, eu não fiz aquilo para ganhar popularidade. Eu fiz porque precisava dizer a verdade, porque não aguentava mais carregar aquela mentira. Respondi com uma sinceridade que eu esperava que ela pudesse sentir. Eu sei que demorei demais para admitir o que eu realmente sentia, e me odeio por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Ela respirou fundo, desviando o olhar por um instante antes de voltar a me encarar. Eu não queria acreditar naquelas notícias, Hugo. Mas quando você não disse nada, quando não fez nada para desmentir, isso me destruiu. Eu sei, eu sinto muito por isso. Minhas mãos estavam trêmulas sobre a mesa e eu tive que fechar os punhos para tentar controlar o nervosismo. Mas eu estou aqui agora e estou disposto a fazer o que for preciso para provar que o que eu sinto por você é real. Você sabe que não é tão simples, não é? Júlia perguntou com a voz embargada. Eu te vi deixar aquelas mentiras crescerem. Vi você escolher o sucesso em vez de enfrentar a verdade. Como eu posso confiar que isso não vai acontecer de novo? A pergunta dela me atingiu como um soco, e por um momento eu não soube o que responder. Mas então percebi que era exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Eu não posso prometer que nunca vou cometer erros, Júlia, mas posso prometer que nunca mais vou esconder o que eu sinto por você. Minhas palavras saíram num sussurro, mas carregavam toda a sinceridade que eu era capaz de expressar. Eu te amo, Júlia. E se eu precisar passar o resto da minha vida provando isso, então é o que eu vou fazer. Ela fechou os olhos por um momento, como se tentasse absorver o que eu havia dito. Quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor ou de raiva. Eu queria te odiar, Hugo. Queria de verdade. Mas eu também te amo. Sua voz quebrou no final da frase e, antes que eu pudesse responder, ela estendeu a mão por cima da mesa, segurando a minha. O toque de Júlia foi como um alívio imediato. Todo o peso que eu carregava parecia finalmente se dissipar. Ficamos ali, em silêncio, segurando as mãos, como se aquele simples gesto fosse capaz de restaurar tudo o que havia sido quebrado. Era um recomeço. Não perfeito, não fácil, mas verdadeiro. E naquele instante eu soube que faria de tudo para não perder Júlia novamente. Depois daquela tarde no café, eu e Júlia começamos a reconstruir o que havíamos perdido. Não foi fácil, é claro. Palavras sozinhas não eram suficientes para apagar o estrago que eu havia causado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu estava disposto a lutar por algo que realmente importava. Passei a dar menos importância para a mídia e mais para o que eu sentia. Recusei entrevistas que insistiam em me perguntar sobre Beatriz, deixando claro que aquele capítulo estava encerrado. Eu queria que o mundo soubesse que a música havia sido escrita para Júlia. Mas mais importante do que isso, eu queria que ela soubesse que era verdade. Dias depois, marquei um encontro com ela em um parque tranquilo, longe de qualquer coisa que lembrasse fama ou holofotes. Era um fim de tarde dourado, o sol já se escondendo atrás das árvores e o vento carregando um cheiro fresco de grama, molhada. Júlia parecia mais tranquila, embora ainda houvesse certa hesitação em seu olhar. Eu tenho algo para você, disse, entregando-lhe um pequeno pendrive. É uma nova música. Desta vez, não é para o público, não é para os críticos, nem para os empresários. É só para você. Ela segurou o pendrive entre os dedos, olhando para mim com um misto de surpresa e curiosidade. E o que eu faço com isso? Escuta, respondi, tentando disfarçar o nervosismo. Quando você se sentir pronta. Júlia sorriu de um jeito tímido, mas que carregava a doçura que eu tanto amava. E naquele momento, soube que, mesmo que demorasse, ela iria ouvir. No dia seguinte, recebi uma mensagem dela. A música é linda, Hugo, obrigada. Era só isso. Mas bastou para que eu soubesse que havia feito algo certo. O tempo passou e nosso relacionamento foi se fortalecendo. Não era perfeito. Tínhamos nossas brigas, nossas inseguranças,
Mas o que nos unia agora era mais forte do que qualquer mentira que a mídia pudesse inventar. E então, meses depois, aconteceu o que eu jamais imaginei que aconteceria. Júlia me convidou para um dos meus próprios shows. Ela queria assistir de perto, sem receios, sem dúvidas. Era como se finalmente tivesse aceitado o que eu sentia por ela. Eu cantei aquela música novamente, a mesma que havia causado tanta dor e confusão. Mas dessa vez foi diferente. Júlia estava na plateia, sorrindo para mim como se fosse a primeira vez que ouvia cada verso. E eu cantava, olhando diretamente para ela, sem medo, sem segredos. Após o show, nos encontramos nos bastidores. Júlia estava radiante, os olhos brilhando como estrelas. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se aproximou e me beijou. Um beijo carregado de tudo o que havíamos passado, de todas as palavras que ainda precisávamos dizer. Eu te amo, Hugo, ela sussurrou contra meus lábios. E obrigada por nunca desistir de mim. Aquelas palavras ecoaram em mim como a melodia mais linda que eu poderia ouvir. Eu a abracei com força, sentindo que finalmente havia encontrado aquilo que tanto procurava. Os boatos sobre Beatriz e todos os dramas que vieram com eles se tornaram nada mais do que um capítulo esquecido. Eu e Júlia seguimos em frente, criando nossas próprias canções, vivendo nossa própria história. E agora, cada vez que eu subo ao palco, eu sei que estou cantando para ela. Porque no fundo, todas as minhas músicas sempre foram para Júlia. E sempre serão.